E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa, Antes de começarmos, aquele recadinho básico. Se você curte o nosso conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. isso aí. Ah, e compartilha com os amigos também, ajuda demais o canal a crescer. E, claro, estamos sempre de olho nas suas sugestões de leitura, então deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver por aqui. Boa. Bom, hoje vamos desbravar um clássico da educação cristã, Pastoreando o Coração da Criança, do Teddy Tripp. Quem aí já se sentiu perdido no meio de tantas teorias e modismos sobre como criar os filhos? É tanta a informação que a gente acaba ficando confuso, né? É verdade. Mas e se a gente voltasse às raízes, aquilo que realmente importa? É justamente essa a proposta do Tripp. É. Mergulhar no coração da criança, que é a fonte de todas as suas ações. E para me ajudar a desvendar os segredos dessa obra, tenho a honra de receber aqui um expert no assunto, que há anos se dedica a orientar famílias na caminhada da fé e da educação dos filhos. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre essa obra, que é tão importante para a vida familiar. Bom, já nas primeiras páginas do livro, o Tripp nos confronta com uma realidade bem preocupante: a crise na educação dos filhos na sociedade moderna. Ele chega a afirmar que muitas crianças, por volta dos 10, 12 anos, já deixaram o lar, não fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Que impacto essa afirmação tem para você? É uma frase de grande impacto, que nos leva a refletir sobre como estamos conduzindo a educação dos nossos filhos. E o livro usa uma analogia muito interessante para ilustrar essa crise: um navio sem leme. É como se tivéssemos perdido a direção da criação dos nossos filhos e eles estivessem à deriva sem um rumo definido. Essa imagem do navio sem leme é realmente forte. E o Tripp aponta que um dos principais motivos dessa crise é a cultura do individualismo, do eu primeiro, que acaba contaminando a forma como enxergamos nossos filhos. O que você pensa sobre isso? Concordo plenamente. Vivemos em uma sociedade que valoriza a realização pessoal acima de tudo, e muitas vezes os filhos acabam sendo vistos como um obstáculo para essa busca incessante por sucesso e felicidade individual. O resultado é que pais e filhos se distanciam e o lar se torna um ambiente frio e impessoal. E a grande sacada do Tripp, que já está no título do livro, é justamente essa: a necessidade de pastorearmos o coração dos nossos filhos. Não se trata apenas de controlar o comportamento exterior, mas de entender o que está por trás de cada atitude, de cada escolha. O que você acha dessa abordagem que coloca o coração no centro da educação? É uma abordagem, eu diria, revolucionária, né? É. Que vai na contramão de muitas teorias pedagógicas modernas que se preocupam apenas com o comportamento, com as notas, com o desempenho. O Tripp, ele nos convida a ir além da superfície, a olhar para o interior da criança, para a fonte de suas motivações e desejos. E ele usa um exemplo muito didático para ilustrar essa ideia: dois irmãos brigando por um brinquedo. O problema ali não é apenas a briga em si, mas a raiz dessa briga, que é o egoísmo. É como se estivéssemos limpando a sujeira do lado de fora do copo, sem nos preocuparmos com o que está dentro. Adorei essa analogia do copo. Legal, né? E o Tripp vai além, introduzindo o conceito de influências formativas, que são todas as experiências, valores e eventos que moldam a criança desde os seus primeiros anos de vida. Você pode nos explicar melhor o que são essas influências e como elas impactam o desenvolvimento da criança? Claro, as influências formativas são como peças de um quebra-cabeça, que vão se encaixando ao longo da vida da criança, formando sua identidade e moldando sua visão de mundo. Tudo contribui para essa formação: os valores da família, a forma como os conflitos são resolvidos, a maneira como a família lida com o fracasso, a história familiar, as amizades, a escola, a igreja, a mídia. É um conjunto de fatores que vai moldando o coração da criança. E a gente não pode cair na armadilha de achar que as crianças são apenas produtos do ambiente, como se fossem massa de modelar nas mãos dos pais, né? Exatamente. O Tripp, ele nos alerta contra o determinismo, essa ideia de que a criança é apenas um resultado passivo das influências que recebe. Ele enfatiza que as crianças são seres ativos, que respondem às influências do ambiente de acordo com o que já existe em seus corações. E é nesse ponto que entra a graça de Deus, que pode transformar o coração da criança e capacitá-la a fazer escolhas diferentes daquelas que o ambiente lhe impõe. E falando em coração, o Tripp introduz um conceito que eu achei muito interessante: orientação em direção a Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele explica que, diante da revelação de Deus, a criança tem duas opções: responder com fé ou suprimir a verdade através da injustiça. Ou seja, a criança, por meio do seu coração, escolhe se vai se voltar para Deus ou se vai rejeitá-lo. E essa orientação em direção a Deus vai determinar toda a sua trajetória de vida, suas escolhas, seus relacionamentos. Que interessante. Então a gente pode dizer que o coração
que é moldado pelas influências formativas, também define a orientação da criança em relação a Deus. Esses conceitos se conectam de forma muito profunda. Sim, exatamente. E o livro traz exemplos poderosos para ilustrar essa dinâmica, como a história de José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas se manteve fiel a Deus em meio a todas as adversidades. Ou a história da serva da mulher de Naamã, que mesmo sendo uma escrava em terra estrangeira, teve a coragem de falar sobre o Deus de Israel e levar cura ao seu Senhor. Esses exemplos nos mostram que a orientação em direção a Deus pode nos sustentar e nos guiar, mesmo nas situações mais difíceis. E a partir dessa compreensão do coração da criança e de sua orientação em direção a Deus, o Tripp nos leva a repensar o papel da autoridade na educação dos filhos. Ele critica a postura de muitos pais que abdicam da sua autoridade, preferindo agir como conselheiros, deixando as crianças decidirem sobre tudo. O que você acha dessa crítica? Acho que é uma crítica muito pertinente. Muitos pais, com medo de serem autoritários ou de traumatizarem seus filhos, acabam abrindo mão do seu papel de guias, de líderes. Esses pais acreditam que, dando liberdade total de escolha aos filhos, estarão contribuindo para a felicidade e a autonomia deles. Mas o resultado, muitas vezes, é o oposto. Crianças inseguras, confusas, sem limites. O Tripp nos lembra que a criança precisa de limites claros, de alguém que a guie e oriente, que ajude a discernir o certo do errado. E ele usa um exemplo bem cotidiano para ilustrar essa questão da autoridade. Pais que ficam perguntando para a criança o que ela quer comer no café da manhã, ao invés de oferecer uma opção saudável. É como se tivessem medo de impor a sua vontade. O que você acha dessa atitude? É um exemplo clássico daquilo que o Tripp chama de transferência de responsabilidade. Os pais, com medo de frustrar os filhos ou de gerar conflitos, acabam transferindo para eles responsabilidades que não lhes cabem. A criança precisa da segurança de saber que os pais estão no comando, que eles são responsáveis por tomar decisões importantes. Isso não significa que os filhos não devam ter voz, que não devam ser ouvidos, mas a última palavra, a decisão final, deve ser dos pais. E é justamente essa insegurança, essa falta de limites claros, que gera tanta ansiedade e frustração às crianças. Elas precisam saber que existe uma estrutura, uma ordem, e que os pais são responsáveis por manter essa ordem. Isso lhes dá segurança e liberdade para se desenvolverem de forma saudável. E essa questão da autoridade nos leva a um tema que é bastante polêmico, mas que o Tripp aborda com muita sabedoria: a disciplina. Ele defende que a disciplina é uma demonstração de amor, uma forma de proteger os filhos dos perigos do pecado e guiá-los no caminho da sabedoria. O que você acha dessa visão? Concordo plenamente. Muitos pais hoje em dia têm medo de disciplinar seus filhos, com medo de serem vistos como autoritários ou de traumatizá-los. Mas a disciplina, quando aplicada com amor e sabedoria, é um ato de amor. É um investimento no futuro dos filhos. A Bíblia nos ensina que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Provérbios 29.15. E o Tripp vai além, propondo uma ferramenta de diagnóstico muito interessante para nos ajudar a entender as necessidades dos nossos filhos e aplicar a disciplina de forma mais eficaz. Ele sugere que analisemos nossos filhos em 3 dimensões: o relacionamento deles com Deus, consigo mesmos e com os outros. Você pode nos explicar melhor como funciona essa ferramenta? Com prazer. Essa ferramenta nos ajuda a ter uma visão mais completa do desenvolvimento dos nossos filhos, né? Identificando as áreas que precisam de mais atenção e cuidado. Ao analisarmos o relacionamento da criança com Deus, a gente pode observar se ela demonstra ter consciência da necessidade de Deus em sua vida, se busca Deus em oração, se reconhece o seu poder e a sua soberania, se entende a necessidade de arrependimento e perdão. E em relação ao relacionamento consigo mesma? Nessa dimensão, precisamos ajudar nossos filhos a se conhecerem melhor, a entenderem seus pontos fortes e fracos, suas habilidades e limitações, a se aceitarem como Deus os criou, com suas qualidades e defeitos, a desenvolverem uma autoestima saudável, baseada naquilo que Deus diz sobre eles e não naquilo que o mundo lhes impõe. E, por fim, a dimensão do relacionamento com os outros. Exatamente. Precisamos observar como nossos filhos se relacionam com seus amigos, com seus irmãos, com as pessoas em geral, se eles são respeitosos, se sabem lidar com conflitos, se são capazes de perdoar, se sabem amar ao próximo como a si mesmos. Essa dimensão é fundamental para o desenvolvimento da empatia, da compaixão, da capacidade de construir relacionamentos saudáveis. Essa ferramenta de diagnóstico é realmente muito útil. Ela nos ajuda a ter uma visão mais panorâmica dos nossos filhos para que a gente possa direcionar nosso trabalho como pais de forma mais eficaz. E falando em trabalho como pai, chegamos a um tema que gera muita polêmica, mas que o Tripp aborda de forma muito clara e bíblica: o uso da vara na disciplina. Qual é o propósito da vara, segundo o autor? O Tripp, ele defende que a vara, quando usada com amor e sabedoria, é um instrumento que Deus nos concede para auxiliar na correção dos nossos filhos. Serve para reforçar a autoridade dos pais e para mostrar a seriedade do pecado. Mas é importante enfatizar que o uso da vara nunca deve ser motivado pela raiva, pela vingança ou pela frustração. A disciplina precisa ser aplicada com amor, com firmeza,
mas sem humilhar a criança. Muitas pessoas se sentem incomodadas com a ideia da disciplina física, argumentando que ela pode gerar traumas de ressentimentos, como o Tripp responde a essas críticas. O Tripp, ele reconhece que a vara é um tema delicado, que precisa ser tratado com muita cautela e sabedoria. Ele enfatiza que a vara nunca deve ser usada com raiva, com violência ou com o intuito de causar dor física. A disciplina física, quando aplicada corretamente, é uma forma de comunicar à criança a seriedade do seu erro, de ajudá-la a entender que o pecado tem consequências. E é importante lembrar que a vara é apenas uma ferramenta que não substitui a necessidade da comunicação constante, do diálogo, do ensino da palavra de Deus. É como se a vara fosse uma extensão da nossa fala, um recurso para enfatizar a mensagem que a gente quer transmitir. Exatamente. E o Tripp destaca a importância de explicarmos para a criança o motivo da disciplina, para que ela entenda que a gente está corrigindo ela porque amamos e queremos o seu bem. A disciplina não é punição, é correção, é restauração. E ele também fala sobre a importância da gente aproveitar o momento da disciplina para apelar para a consciência da criança, né? Sim, a disciplina não se resume a corrigir o comportamento exterior. Precisamos ajudar a criança a entender a gravidade do seu erro, a reconhecer o seu pecado e a se arrepender. E esse apelo à consciência precisa ser feito com base na palavra de Deus, mostrando para a criança o que Deus diz sobre o pecado, sobre a necessidade de arrependimento e perdão. E a gente não pode esquecer que o nosso objetivo final como pais é levar nossos filhos a conhecerem a Deus e a se reconciliarem com Ele. A disciplina, seja ela verbal ou física, precisa ser sempre um instrumento para alcançar esse objetivo. Concordo plenamente. O Tripp nos lembra que a disciplina não é um fim em si mesma, mas um meio para conduzir nossos filhos no caminho da salvação, para ajudá-los a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E esse caminho, essa jornada da criação dos filhos é longa e cheia de desafios. O livro divide essa jornada em 3 fases. A fase da infância para a escola, fase escolar e a fase da adolescência. E em cada fase, os desafios e as estratégias de criação são diferentes, né? Com certeza. E é justamente sobre essas fases que a gente vai conversar na próxima parte do nosso mergulho em Pastoreando o Coração da Criança. Fiquem ligados. Estamos de volta para a última parte do nosso mergulho em Pastoreando o Coração da Criança. E na parte anterior, a gente falou sobre a importância da gente analisar nossos filhos em 3 dimensões. O relacionamento deles com Deus, consigo mesmos e com os outros. E também começamos a desvendar a questão da vara na disciplina. Agora, vamos explorar as 3 fases da criação dos filhos que o livro apresenta. Começando pela fase da infância até a pré-escola, que vai do nascimento até os 4 ou 5 anos de idade. Quais são os principais desafios dessa fase? Essa primeira fase é realmente um turbilhão de descobertas, né? A criança está desenvolvendo tudo ao mesmo tempo. Suas habilidades motoras, sua linguagem, suas emoções e até mesmo sua espiritualidade. É como se cada dia trouxesse um novo desafio, uma nova conquista. E para os pais, o grande desafio é acompanhar esse ritmo acelerado, adaptando as estratégias de criação à medida que a criança cresce. É preciso ter muita sensibilidade para entender as necessidades de cada fase e oferecer o suporte adequado para que a criança se desenvolva de forma plena e saudável. É como se a gente estivesse aprendendo junto com eles, né? Cada dia é uma nova descoberta, um novo aprendizado. E qual seria a lição mais importante que os pais devem ensinar os filhos nessa fase? Nessa fase, é crucial que a criança aprenda que ela é uma criatura de Deus, sujeita à sua autoridade e também à autoridade dos pais. É a partir dessa compreensão que a criança vai desenvolver o respeito, a obediência e a submissão àqueles que Deus colocou em posição de autoridade sobre ela. E na prática, como a gente pode ensinar essa lição aos nossos filhos? O Tripp, ele enfatiza a importância da gente estabelecer regras claras e consistentes desde cedo. A criança precisa entender que existem limites e que a desobediência a esses limites traz consequências. Mas é importante que essas consequências sejam aplicadas com amor e justiça, nunca com raiva ou violência. Entendi. Então a gente não pode ceder à tentação de fazer vista grossa para as bias e desobediências, né? Afinal, a gente está moldando o caráter dos nossos filhos desde cedo. E como a vara se encaixa nessa fase? O Tripp defende o uso da vara desde cedo, mas sempre de forma moderada, corretiva e com o objetivo de ensinar a criança a se submeter à autoridade. Ele argumenta que a criança precisa compreender que a disciplina física é uma consequência natural da desobediência, assim como a dor física é uma consequência natural de tocarmos em algo quente. Mas essa questão da vara gera muita polêmica, né? Como a gente pode ter certeza de que está usando a vara da forma correta sem causar traumas ou ressentimentos? O livro ele nos dá algumas orientações importantes nesse sentido. Primeiro, a vara nunca deve ser usada com raiva ou como forma de descontar a nossa frustração. Segundo, a punição precisa ser proporcional à ofensa. Não podemos exagerar na dose. Terceiro, a gente precisa explicar para a criança o motivo da disciplina, para que ela entenda que a gente não está agindo por maldade, mas por amor e preocupação com o bem-estar dela. E por fim, a gente deve sempre confortar a criança após a disciplina, mostrando que a amamos, mesmo tendo que corrigi-la.
É importante lembrar também que a vara é apenas uma ferramenta, né? Ela não substitui o diálogo, o ensino da palavra de Deus e o desenvolvimento de um relacionamento de amor e confiança com nossos filhos. Com certeza. A disciplina física, quando necessária, deve estar sempre acompanhada da disciplina verbal, do ensino dos princípios bíblicos e do cultivo de um ambiente familiar onde a criança se sinta amada, respeitada e segura para se expressar. E, seguindo a nossa jornada, chegamos à fase escolar, que vai dos 6 aos 12 anos. O que muda nessa fase? Nessa fase, a criança já tem uma maior compreensão do mundo ao seu redor. Ela começa a questionar as coisas, a formar suas próprias opiniões, a desenvolver seus talentos e habilidades. E o desafio para os pais é continuar exercendo sua autoridade, mas de forma mais dialogal, dando espaço para a criança expressar seus pensamentos e sentimentos. É preciso encontrar um equilíbrio entre a firmeza e a flexibilidade, entre a imposição de limites e a concessão de autonomia. É como se a gente tivesse que ir soltando os rédeas aos poucos, né? Dando mais liberdade, mas sem abrir mão do nosso papel de guias e mentores. E qual é o foco do treinamento nessa fase? Nessa fase, o foco principal é o desenvolvimento do caráter. É importante que a criança aprenda a ser honesta, responsável, trabalhadora, respeitosa, compassiva. E os pais têm um papel fundamental nesse processo, não apenas como instrutores, mas também como modelos. As crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pela palavra. E a vara ainda é um instrumento de disciplina nessa fase. O Tripp acredita que a vara pode ser usada em alguns casos, mas com menos frequência do que na fase anterior. À medida que a criança se amadurece, a ênfase deve ser na comunicação, no diálogo, no ensino dos princípios bíblicos e no desenvolvimento de um relacionamento de confiança e respeito mútuo. É importante que a criança compreenda as razões por trás das regras e que se sinta motivada a obedecer por amor e convicção e não por medo da punição. E, finalmente, chegamos à fase da adolescência, que vai dos 13 aos 18 anos. Essa fase é vista por muitos pais como a mais desafiadora de todas, o que a torna tão especial. A adolescência é uma fase de intensas transformações físicas, emocionais e sociais. O adolescente está buscando sua identidade, seu lugar no mundo, seus valores, seus ideais. E nesse processo, é natural que ele questione as regras, que busque mais independência, que experimente coisas novas. É um período de descobertas, de desafios, de conflitos, mas também de grandes oportunidades de crescimento e amadurecimento. E como os pais podem lidar com essa busca por independência sem perder a conexão com seus filhos adolescentes? O Tripp nos encoraja a mantermos o diálogo aberto com nossos filhos adolescentes, a ouvi-los com atenção, a tentarmos entendê-los sem julgamentos ou preconceitos. É claro que não podemos abrir mão da nossa autoridade, mas precisamos exercê-la de forma sábia, com amor e compreensão. É preciso reconhecer que o adolescente já não é mais uma criança, mas também ainda não é um adulto. Ele precisa de espaço para crescer, para errar, para aprender com seus próprios erros, mas também precisa saber que pode contar com o apoio, a orientação e o amor incondicional dos seus pais. A gente precisa lembrar que o adolescente ainda está em formação, né? Que ele precisa da nossa orientação, do nosso apoio, mesmo que nem sempre demonstre isso. Exatamente. E é importante que a gente continue a ensinar os princípios bíblicos, a mostrar para o nosso filho adolescente que a verdadeira liberdade se encontra em Cristo, em viver de acordo com a sua vontade. A adolescência pode ser uma fase turbulenta, mas também pode ser uma fase de grande crescimento espiritual, se o adolescente for conduzido com sabedoria e amor. É verdade, a gente abordou muita coisa importante hoje sobre essa jornada desafiadora e recompensadora da criação de filhos. Para finalizar nosso mergulho em pastoreando o coração da criança, você teria algum conselho final para os nossos ouvintes que estão trilhando esse caminho? Se eu pudesse deixar um último conselho, seria este: busquem a Deus em oração. Peçam a Ele sabedoria para conduzir seus filhos no caminho da verdade, para serem pais segundo o seu coração. A criação de filhos é uma tarefa desafiadora, mas também extremamente gratificante. E quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Ele nos capacita a realizar essa tarefa da melhor maneira possível. Que palavras sábias! E com essa mensagem de esperança, a gente encerra nosso mergulho em pastoreando o coração da criança. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E já sabe, né? Curtam, compartilhem, comentem e deixem suas sugestões de livros para os próximos mergulhos. Até a próxima!